Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, nós vamos então seguir aí com o capítulo de quantificação química, observando mais alguns aspectos, na verdade, resolvendo mais uma situação problema, exemplificando como resolver essa situação. Legal? Então, vamos comigo e material na mão. Seguinte, gente, seguindo aí com o cálculo estequiométrico, nós temos aí a questão do vestibular de 2012 da PUC do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: hematita é um minério de ferro constituído de óxido de ferro 2, né? É o Fe2O3, e impurezas, ou seja, substâncias diferentes dessa de óxido de ferro, né? Que estão juntos no minério. Ao se misturar 4 gramas de uma amostra deste minério com ácido clorídrico concentrado, obtém-se 6,5 gramas de cloreto de ferro 3. Legal? Então, temos ali a porcentagem em massa de Fe2O3, de óxido de ferro 3, no minério é igual a quanto? Então, para podermos determinar isso daí, nós primeiro precisamos montar a equação, a reação química, certo? Em que o óxido de ferro 3, reagindo com o ácido clorídrico, produz aí cloreto de ferro 3, como está descrito no enunciado, e o outro produto da reação, que não está descrito, mas tem no processo, é a água. Legal? Então, temos aí a equação. No entanto, ainda falta alguma coisa, que é o balanceamento. É necessário balancear a equação. Ok? Que, após fazer o balanceamento, da forma como vocês já conhecem, obtemos aí os coeficientes, que no caso do óxido de ferro, vale 1, certo? Com base nos coeficientes, nós temos as duas substâncias que de fato nos interessam. Por quê? Porque o óxido de ferro 3 é a nossa substância principal aí, segundo o nosso enunciado, e o cloreto de ferro é a substância que é obtida no processo, numa massa de 6 gramas e meio, 6,5 gramas. Legal? Então, como o enunciado faz menção somente a essas duas substâncias, sendo essa o reagente e essa o produto, as outras duas nós podemos ignorar. Legal? Ou seja, diminuímos um pouco os nossos problemas aí, muita informação. Beleza? Legal. Agora, com base nas massas molares, nós temos aí a relação de mol, de 1 mol de óxido de ferro 3 para 2 mols de cloreto de ferro 3, certo? E incluindo aí os valores das massas molares já calculadas na forma como vocês também já sabem fazer. Então, substituindo aqui 1 mol de óxido de ferro 3 tem a massa de 160 gramas, enquanto que 1 mol de cloreto de ferro 3 tem a massa de 106 gramas e meio. Legal? Então, jogando aí e respeitando aí os coeficientes estequiométricos, né? O coeficiente aqui é 1 vezes a massa molar de 160, aqui o coeficiente 2 vezes a massa molar de 106,5. Obtemos então aí os valores 320 gramas e 213 gramas. Legal? Bom, feito isso, esse seria o nosso principal ponto de partida. A pergunta é, se a relação é de 320 gramas de óxido de ferro 3, produzem 213 gramas de cloreto de ferro 3, então, qual é a massa de óxido de ferro 3, ou seja, qual é a massa X de óxido de ferro 3, que produziu os 6 gramas e meio de cloreto de ferro 3? Então, só com isso, nós temos aí a nossa regrinha de 3. Legal? Aí, calculando então essa nossa regrinha de 3, nós obtemos o valor de x de 9,8, que, no entanto, é um valor um pouco estranho, considerando que nós temos somente pelo enunciado 4 gramas, certo? 4 gramas deste minério, o que já é incoerente, se nós prestarmos atenção, com a quantidade de produto formado, ok? Ou seja, isso é um valor que deixa o enunciado muito estranho. Legal? Observando aí os nossos números, é evidente que existe um erro de digitação aí no nosso enunciado, que esses 4 gramas, portanto, não são o que deveria. Ou seja, este valor, muito provavelmente, por um erro de digitação, ele significaria 40 gramas. Então, utilizando os 40 gramas
para prosseguirmos aí com os cálculos, vamos lá. A questão ela pede a porcentagem em massa de óxido de ferro 3 no minério, ou seja, se nós obtivermos a massa de 9,8 gramas do óxido de ferro 3 em 40 gramas de minério, nós temos aí que a porcentagem em massa é de 9,8 gramas dividido por 40 gramas, que é a massa do minério, e nós obtemos aí 0,245, o que pressupõe um valor de aproximadamente 25% em massa. Ou seja, do minério todo, somente 25% corresponde a óxido de ferro 3 e o restante dos 75% são impurezas. Beleza, gente? Bom, com isso, nós finalizamos mais uma etapa do cálculo estequiométrico. Seguiremos aí nas próximas aulas com aprofundamento do conteúdo, com o segmento aí do conteúdo. Até então a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.